A paz do Senhor, graças a Deus por mais uma aula do nosso podcast EBD em Síntese, na lição de número 11, com data do dia 14 de dezembro de 2025. Inclusive, nesse dia é o Dia Nacional da Bíblia, ou seja, o dia da Bíblia. O tema da lição é o espírito humano e as disciplinas cristãs. O textuário fica na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta, capítulo 4 e o versículo 8, que diz assim: Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A verdade prática diz: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. A leitura em classe fica na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 8, 13 ao 16. Quem está comigo é o professor Marco. Eu já quero cumprimentar ele, né, para ele dar a sua saudação. Pai do Senhor, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos que venham a acessar este trabalho, né, do podcast ABD em Síntese, e possamos tirar algumas lições para a nossa vida desta lição, desse domingo, da lição 11 falando das disciplinas cristãs. Maravilha, professor. Professor, para a gente iniciar o nosso primeiro tópico, tem uma frase que eu achei super interessante do pastor Osiel Gomes, né? Ele Sim, diz assim: cuida da piedade e Deus cuida da tua reputação. Não é isso, professor? é, é interessante, é interessante. Olhando essa lição, eu vejo que o texto áureo e a verdade prática da lição, elas basicamente sintetizam muito bem o tema, né, que fala do espírito humano nas disciplinas cristãs. E diz que a piedade, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque a piedade trata da vida presente e da vida terrena, né? Então, se vendo a frase do pastor Osiel, se a gente cuida da piedade, Deus há de cuidar da nossa reputação, né? Reputação. Porque a piedade está inserida aí nessa frase, né? Como um exercício de santificação, de santidade. Tem tudo a ver com o tema da santidade, né? Dessa vida piedosa. É tanto que a gente usa o termo pios, os pios e os ímpios, né? Os pios tem o homem ímpio e tem o homem pio. Então, é interessante essa lição desse domingo com essas disciplinas cristãs. São disciplinas do homem cristão, exercícios do homem cristão, práticas de vida do homem cristão, ou do cristão, vamos dizer assim, né? Práticas de vida do cristão. E conto como a lição fala na introdução, dizendo que as disciplinas, essas disciplinas cristãs, fazem parte da vida piedosa. E as principais delas são justamente oração, jejum e meditação na palavra. São essas disciplinas que permeiam a nossa vida. Maravilha. Professor, antes de a gente entrar no tópico um, eu queria que a gente pudesse, assim, afinar bem a questão de piedade, o conceito que o escritor faz questão de passar, né? O Sim. conceito, né? Como seria a demonstração desse conceito, né? Ele traz a etimologia aí do grego, mas dá para a gente definir como sendo o piedoso, o homem piedoso é aquele um bom devoto, né? Ele traz aqui a etimologia trazendo do grego, significado e tudo, mas a gente resume como sendo um bom devoto, né? Um bom devoto, ou seja, aquela pessoa que tem uma prática uma prática de vida piedosa, uma prática de vida piedosa, com piedade. Tudo que se refere, como ele mesmo diz aqui, como sendo um conjunto que expressa um temor, respeito, reverência e amor a Deus, né? Então, isso é o que define um ser, um cristão, um homem piedoso. E no tópico 1 ele fala da piedade das disciplinas cristãs, apresentando esse paralelo com o exercício corporal. Quer dizer, do jeito que o corpo precisa de atividade, de movimento, né?
a piedade também precisa ser trabalhada. E ele diz aqui, o comentarista fala que Paulo não está desconsiderando o valor do exercício corporal, né? Ele diz que para pouco aproveita. E aqui eu quero trazer, assim, mais para os nossos dias, o seguinte. Hoje em dia está muito em moda, a academia, aí já se discute se é pecado, se não é pecado, se pode fazer, se não pode fazer, se precisa disso, porque os antigos, os pastores antigos não faziam essa academia, não caminhavam. Agora tem que lembrar a gente tem que lembrar do contexto de vida dos pastores mais antigos. Não tomar aqui por base só do pastor João Batista para cá, né? Do pastor João Batista para cá. Quer dizer, o pastor João Batista, os irmãos mais antigos que conheceram, diziam que ele saía por aqui assim para ir visitar o interior, né? E aqui por cima da linha do trem, parando, né? Claro, não era uma marcha que saía daqui até onde terminava a linha do trem, mas parava aqui num povoado, dormia no outro povoado e na volta pegava o trem que vinha lá de Nova Cruz para Natal. Pastor Santana, por sua vez, muito fez evangelizando aquela região de Caicó, de Parelhas, andando em lombo de burro, caminhando pelas estradas. É, aqui em Natal, para a gente ficar mais perto aqui, os irmãos saíram do Alecrim para a congregação de Igapó. Você imagine hoje, saiu uma comissão de visita do Tempo Central para a congregação de Igapó a pé, inimaginável. Deixa eu só dar um exemplo, pastor. Eu fui ovelha do pastor Eloy, quando criança. Só Sim, existia ali Solidar 2, pois é. que era regida ali, aquela Nova Natal, né? Meu pai É, e minha mãe moravam ali em Nova Natal, perto da Chegança. A gente ia a pé, o sim. pastor Eloy, ele vinha no trem, descia no Nova Natal, pegava os crentes e tirava a pé para o Solidar 2. Pois é, quer dizer, então, esse povo não tinha academia, mas também não precisava, né? Isso. Não precisava. Então, Paulo hoje está dizendo o seguinte: quer dizer, o exercício corporal para pouco aproveita, mas não é totalmente dispensado, não. É preciso que a gente tenha esse cuidado, né? Agora, claro que tudo na dose certa, tudo com Isso. comedimento, com moderação, né? Paulo não está descartando isso, ele faz um paralelo. O exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa do tempo presente e do tempo futuro. Então, a gente tem que entender isso, né? Quer dizer, aquele povo, a geração mais antiga andava a pé, entendeu? Andava a pé, não tinha facilidade de condução. Então, você saía do Alecrim para Igapó, de Igapó para Ridinha, pô, os irmãozinhos de Igapó para Ridinha, e faziam uma parada ali em frente, onde hoje é a congregação de de Potengi. Tinha uma mangueira grande ali em frente, os irmãos paravam ali, cantavam, oravam, liam a palavra e seguiam para Ribinha. E findou que se criou a congregação de Potengi. Pois bem, então ele faz esse paralelo, mostrando o valor que tem tanto para o corpo, tanto para o exercício corporal, como para a piedade, vamos dizer, na eternidade e na vida presente também. É um paralelo que ele é traçado aqui às disciplinas. E aí ele fala de piedade interna e externa, dizendo que pode resumir isso como sendo um conjunto de atividades que expressam temor, respeito, reverência e amor, né? Então, essa conduta estava ligada tanto a fatores internos como a externos. Os escribas e fariseus davam valor ao aspecto externo, né? Quer dizer, faziam as coisas para aparecer, para mostrar. Agora, interiormente, estavam cheios de hipocrisia e de maldade. Porém, a verdadeira piedade contempla essas disciplinas espirituais, como oração, jejum e leitura, mas sempre relacionadas a uma vida sincera e de profunda devoção a Deus. É aí que a gente não pode se perder, né? Não pode ficar jogando só para a plateia, jogando só para o mundo ver, né? Nós temos que praticar oração, jejum, leitura da palavra, meditação na palavra, mas tendo uma vida sincera e de profunda devoção a Deus, ou seja, vivendo de acordo com o que diz todo o contexto das Escrituras. Porque a piedade tem que estar aliada com a discrição. Ela não combina com o exibicionismo. É o que está escrito,
é o tópico da lição. Não tem que ser com discrição. Ou seja, Jesus mesmo aconselhou, para não dizer que mandou, que quando a gente jejuasse, ungisse a cabeça, lavasse, tomasse banho, se arrumasse, e para não parecer a ninguém que está jejuando. Porque aquele jejum que fica, ai meu Deus do céu, eu tô. Irmão, vamos fazer isso. Eu não posso, irmão. Vamos ali subir aí, vamos subir aqui no primeiro andar. Não posso, não, que hoje eu estou jejuando, eu estou fraco, irmão. Tô no propósito, tô não sei o quê. Quer dizer, é só exibicionismo, né? É só exibicionismo. Então tem que ter essa discrição. Quando jejuar, unge a cabeça, lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuam. Aí o comentarista coloca um negócio aqui interessante, que para mim, como eu não sou muito afeito a redes sociais, eu não tenho redes sociais, rede social que eu uso é só o WhatsApp e os e-mails. Ele bota um negócio aqui interessante, ele diz: o que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Eu, quando olhei isso aqui, eu digo assim, rapaz, tem gente que, entendeu? Que divulga, que faz live, é? É, live é tudo. Tem um amigo meu que ele é pastor no Ceará e diz uma coisa que eu acho até interessante. Tudo que me disser de crente, eu acredito. É Tudo que me disser de verdade. crente, eu acredito. É, A questão é verdade. das lives, há uma intensidade de propagação, professor Marco, para alcançar o número de likes, de reconhecimento, de visibilidade, de ser conhecido. Então, o que que os falsos, eu digo falsos profetas, porque eles se auto-intitulam profeta, se auto-intitulam mestre, para ganhar, não para fazer não discípulos, mas para ganhar seguidores. Seguidores é diferente de discípulo. Discípulo É, a gente constrói para Jesus, né? A gente discípulo é. para Jesus. Seguidores, eles são os meus seguidores. Jesus mandou fazer discípulo, né? Fazer discípulos. Então, eles utilizam o jejum no sentido de marcado na rede social, Sala de oração. fala de oração, profetiza. Isso as piores aberrações que a gente reconhece. Eu sou um combatedor forte desse tipo de doutrina. Não condiz com a Bíblia Sagrada. E Pois eu, é. quando o escritor ele tocou nesse assunto, eu me lembrei demais. Não condiz. Jesus não estimula essas coisas de profecias, principalmente em redes sociais, elas funcionam sempre pelo bem. Não sempre pelo caminho do bem e da prosperidade. Você vai enricar. O cara está em adultério, está em fornicação, está em prostituição, está bebendo, está se drogando, mas não, você está prosperando, Deus está fazendo. Eu já vejo assim, pastor Samuel. Pode falar. Ora, se Deus, eu vou ao culto na igreja. Aí, se Deus não fala comigo lá na igreja, né? Assim, quando está no ambiente propício para aquilo assim. Ah, não, eu digo, mas tem uma live aqui que tem um irmão que profetiza, ele vai falar. Eu nunca acreditei nessa história, nunca. Antes de ter redes sociais. Antes de redes sociais, eu dizia, irmão, olha, se Deus quiser falar comigo, ele sabe onde me encontrar. Eu estou na igreja, todos os cultos, né? Raramente eu falto a um culto, só se tiver de serviço no quartel. Mas se for uma coisa que ele precisa falar comigo no quartel, ele manda um servo dele lá onde eu estou no quartel e diz: "Ah, aqui, você não foi para o culto hoje, mas eu vou falar contigo." Então eu vejo essa também, eu vejo por essa ótica, né? Essa coisa de, por exemplo, deixa eu falar de caso próprio. Eu e a Arleta apresentamos um programa, a Escola Dominical no rádio. O objetivo do programa é o quê? É alcançar aquelas pessoas que, por um motivo ou por outro, não foram à escola dominical, por doença, por trabalho, por idade, por impossibilidade. Aí não foi, aí, vamos dizer assim, quebra o galho ali assistindo na escola dominical. Obviamente que tem outras pessoas, a gente sabe disso, que diz: ah, meu mato, eu saio da escola dominical, vou para casa, chego em casa, ligo o rádio já está ligado, para ouvir a lição. Isso é uma coisa. Mas eu não estou ali com o propósito de dizer: olhe, venha para cá, dê um like, diga não sei o quê, faça isso, faça aquilo. Então, muito menos essa piedade. Eu sei que a gente alcança pessoas de vários. A gente vai numa congregação, a gente vai, aí uma pessoa diz: ah, vocês fazem o programa na Rádio Nordeste, né? Eu escuto o programa e tal. Aí, às vezes eu pergunto: como é o nome? Fulano e tal, tá bem. Amanhã, domingo, eu digo: ó, um abraço aqui, uma saudação para o irmão Fulano, para a irmã Beltrana, que são ouvintes aqui do programa da Escola Dominical. Mas esse apenas uma interação, pronto, acabou a história. Não é para ficar seguidor, para ficar não sei o quê. A autopromoção, ela é sempre perigosa. Correto, professor? É sempre Justamente. perigosa, porque ela mexe com o ego,
ela mexe com um sentimento. Autopromoção é o mesmo sentimento que o diabo ele teve, de ser semelhante a Deus. É verdade. Eu subirei, entendeu? Isso. Eu subirei e vou botar meu trono. É Justamente. Pois uma então, autopromoção. é. Então, um pouquinho de discrição com as disciplinas, né? Quer dizer, não precisa. E ele faz a ressalva aqui, ele diz: o anúncio do jejum somente convém ser feito quando sua prática for coletiva e, de preferência, apenas entre as pessoas envolvidas. Que um grupo se reuniu, vamos fazer um jejum, etc., como está no livro de Esther, né? É uma coisa. Agora, ficar propalando, reúna hoje à noite que hoje vamos começar um jejum e não sei o quê. Não tem nada a ver com a Campanha verdadeira disso, campanha experiência. daquilo. Pega um texto da Bíblia Sagrada, repete esse texto 280 milhões de vezes, como se a Bíblia fosse as pessoas que têm a Bíblia como se fosse um amuleto. Não, É, meu Deus. Bíblia não é amuleto, é a palavra. é verdade. Pois bem, aí ele fala no tópico 2 do desafio das disciplinas espirituais, fazendo analogia com o corpo, né? E Isso. eu pensei aqui uma frase. É, não é fácil manter uma rotina de exercício físico e quanto mais tempo parado, pior fica, porque há risco de atrofia e paralisia. Isso é, eu digo que é igual a dobradiça de porta. Se você botar uma porta lá, deixar ela ou aberta ou fechada sem movimentar, o que é que vai acontecer? A dobradiçazinha vai ficando enferrujada, enferrujada, enferrujada. Mesmo assim, Paulo faz essa comparação do corpo. Quer dizer, o exercício físico. Se você para de se exercitar, para de se movimentar, para de caminhar, vai ficando cada vez mais difícil. Vai ficando cada vez mais difícil. Da mesma forma, da mesma forma acontece com a piedade, com a atividade espiritual, a leitura da palavra, a oração, o jejum. Ou seja, se você diminuir a sua prática de oração, de jejum e de meditação, vai acontecer que você vai perdendo a sua sensibilidade espiritual, né? Vai enferrujando. A Vai palavra é ficar- essa mesmo. A palavra é essa mesmo. Vai enferrujando, vai ficando, entendeu? Vai ficando assim meio difícil de entender. Tem assunto com Deus. Eu disse num culto de doutrina que a oração é a única forma de um homem conversar com Deus. E é incrível como tem. Até disse assim: aqui eu já vi, lá na igreja do São Pastor, já vi que diminui um pouquinho, mas quando dava 5 minutos, alguns irmãos se levantavam e ficavam parados. Não tinham assunto. Faltava o quê? A prática da conversa É, com Deus. justamente. A prática da conversa com Deus, correto, professor? Justamente, porque é, essa questão da analogia, que faz analogia com o corpo, né? Com o corpo e com o espiritual, que as atividades, vamos dizer assim, da prática da oração e do jejum, é justamente pelo seguinte, porque se você vai parando de ler a Bíblia, você vai perdendo o interesse, entendeu? Você vai perdendo o interesse. Você lê, entendeu? Eu quero crer, eu admito que tem uma época que a gente está mais empolgado, tem outra época que a gente está menos empolgado, né? Tem É época que do está ser empolgado. humano. Assim, nem eu também não acredito assim que tô sempre por cima das águas, entendeu? A minha espiritualidade tá assim. Eu sou um crente assim mais fraco, mais simples, né? Agora, tem época que você tá mais, tem época que você tá mais, vamos dizer assim, motivado, a palavra é essa. Tem, tem época que você está mais motivado para a oração, para o jejum, para a meditação, e tem época que você está menos motivado. Bom, questões humanas, circunstâncias humanas, certo? Agora, tem que ter o cuidado, tem que saber que é, se a gente diminuir isso, essa prática da oração, assim como se diminuir a atividade física, vai causando uma perdazinha, vai criando, vai ficando assim, vai ficando parando, vai ficando cada vez, vai atrofiando e vai paralisando, né? Fisicamente. E espiritualmente vai perdendo o discernimento e a sensibilidade espiritual. Aí você é cercado por tanta coisa ruim, por tanta dificuldade, que você começa a ver que aquelas coisas vão se tornando superficial. Você diz, não, isso é assim mesmo, entendeu? É final dos tempos, entendeu? As coisas vão acontecer desse jeito. Jesus Tem disse jeito, que isso é que ia acontecer. não tem jeito mais não. Isso aí não tem mais como fazer não. Quer dizer, por quê?
porque vai perdendo essa prática. E a questão, principalmente que afeta mais rápido, mais perto da gente, que é a oração e a leitura da palavra, vai causando um esfriamento, perdendo assim faltando a comunicação, como eu quero dizer assim, faltando o entrosamento, como você falou aí, os irmãos, com 5 minutos já estava assim, não tem mais o que dizer, não tem mais o que falar, né? É como se a gente, porque a gente muitas vezes foi uma cultura de chegar diante de Deus só com a relação, uma lista de compras, né? Quer dizer, isso, pronto, acabou. Era só isso mesmo. Está faltando alguma coisa? Não. E aquela lista de compra vai diminuindo a cada dia, né? Vai diminuindo a cada dia e a gente vai correndo o risco de perder essa disciplina, né? Essa disciplina que tem para a atividade física e tem para a atividade espiritual. Aí ele diz aqui da teoria à prática, né? Ele faz a pergunta como é que estão nossas disciplinas espirituais, tanto pessoal como congregacional, né? E é uma questão que cada um tem que responder. E ele diz, muito mais que a teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. As disciplinas devem ser praticadas por todo cristão, ou seja, aí ele dá a receita de orar ao levantar, ao amanhecer o dia, durante o dia, algumas, mesmo que seja um tempo menor, no final do dia, e principalmente frequentar regularmente os cultos. O escritor aos Hebreus diz: não deixe a vossa congregação como é costume de alguns. E ele bota aqui: ser aluno da escola dominical é uma disciplina espiritual essencial que fortalece a família. Quer dizer, isso se chama disciplina. Ou seja, eu tenho que frequentar a escola dominical. Eu tenho que frequentar a escola dominical. E com relação a isso, quando a gente fala de história da igreja, a Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte tem um histórico de escola dominical, assim, simplesmente impressionante. Só para a gente repassar aqui muito rapidamente. Pastor Eugênio Martins Pires, que foi pastor aqui de 1940 a 1959. Quando ele veio para pastorear aqui, ele era superintendente da escola dominical em Recife, Pernambuco. Veio para cá, pastorear aqui. Obviamente, se ele era superintendente da escola dominical, apoiava a escola dominical. Quando ele saiu, assumiu o pastor João Batista da Silva, de 1960 a 1993, que não perdia a escola dominical. Quem quisesse encontrar o pastor João Batista, chegasse no domingo de manhã, que ele estava na escola dominical, salvo se estivesse viajando, não é outro compromisso, mas era assíduo na escola dominical. Passava de classe em classe, às vezes dando uma palavra numa, noutra classe. Saiu o pastor João Batista, veio o pastor João Gomes, que dizia assim: irmão, se você for convidado para dar uma palavra numa congregação no domingo de manhã, não precisa nem perguntar o que é que Deus vai lhe dar para você falar. Você já tem um assunto que é a revista da escola dominical. Depois do pastor João Gomes veio o pastor Santana, que era igualzinho o pastor João Batista. Aquela pastinha que ele carregava debaixo do braço ali era a Bíblia e a lição da escola dominical e a harpa cristã, entendeu? E estava todo domingo também na escola dominical. E hoje nós temos o pastor Martim, que é professor e, obviamente, aluno. Quer dizer, todo domingo está na escola dominical. Se ele não ter. Normalmente ele está dando aula, às vezes por uma questão ou outra, por uma circunstância, ele senta e fica ouvindo. Então, a nossa igreja a nossa igreja é privilegiada com relação a isso, quer dizer, como disciplina, quer dizer, se a gente olhar para o pastor da igreja, o pastor tem interesse na escola dominical e nós temos que manter essa disciplina para desenvolver, vamos dizer assim, para lubrificar o nosso corpo espiritual, com leitura, com meditação e com estudo das sagradas escrituras, certo? Então, agora, isso exige esforço e constância, entendeu? Disciplina é Perfeito, isso, doutor. é Fazendo disciplina, esforço e constância. o caminho inverso, né? A gente está nesse exercício e por algum motivo demora um pouquinho, né? Perde o ritmo. Quando volta, como um atleta também, cãibras, dores musculares, até se acostumar novamente é luta, mas a perseverança faz com que se É verdade. Vai espalhando, vai espantando, né? Vai vai. espantando, vai espantando. Mas é uma coisa que é preciso. É por isso que diz assim: a ideia é que tem que manter constância, né?
Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Firmes e constantes. Entendeu? Quer dizer, não pode vacilar. É, Um atleta se exercita, ele tem aquela tarefa para cumprir, tem aqueles quilômetros para percorrer. Um nadador tem que nadar tanto, um corredor tem que correr tanto, uma outra modalidade esportiva, ele tem que repetir aquele movimento tantas vezes para se aperfeiçoar. E a gente, com as disciplinas espirituais, tem que ser assim também. isso Aí mesmo. no tópico 3, Samuel, fala das disciplinas da luta espiritual, né? Isso. Das astúcias do inimigo, das astúcias do inimigo. Aqui é interessante. O inimigo está sempre engendrando alguma coisa para afastar a gente do objetivo, né? Está sempre articulando. A gente pensa que o bichinho está descansando, está dormindo, mas o coisa ruim não dorme, não, entendeu? O coisa ruim não dorme. Inclusive, é aquela lição que inclusive a gente deu essa lição, professor, falando sobre a mente, né? Que é o campo Sim, da. É do, justamente, do pensamento, da vontade, né? é Entendeu? justamente o que o escritor faz questão de dizer. As astúcias do diabo em É, nos tirar o foco, tirar o objetivo, tirar o exercício, né? Não, justo. não, amanhã, não, É. segunda-feira eu termino. E isso vai deixando a gente um pouco desmotivado, né? Perdendo o ritmo, perdendo os exercícios que a piedade nos. A gente começa o ano agora, todo mundo prometendo, né? Isso. Esse ano vou ler a Bíblia duas vezes, entendeu? Esse ano eu vou Eu ler disse duas vezes. justamente isso hoje, um obreiro reclamando porque chegou dezembro, novembro, dezembro e os irmãos desaceleraram em relação aos cultos de doutrina. Eu disse, homem, isso já dizia o pastor Raimundo dos Santos, a igreja no final do ano é como a maré. Ela vai estar seca, mas quando for janeiro, todo mundo vai ter uma promessa, um voto, É uma verdade. revelação. É verdade, quer dizer, começa o ano tudo novo, é para valer, não sei o quê, vou ler duas vezes, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí vai naquele pique, né? Aí tem uns que pegam embalo e vão embora mesmo, né? Mas tem outros Isso. que, aí, uma circunstância, uma tribulação, uma coisa, outra, entendeu? E vai ficando de fora, porque é difícil perseverar nessas disciplinas, é difícil, não é uma coisa tão fácil, não. Quem praticou esporte, eu pratiquei muito esporte na mocidade, quando estava na ativa no quartel, né? E Hum, sabia das repetições como é que era, quer dizer, se quisesse se dar bem lá na competição, entendeu? Tinha que treinar, que fizesse sol, que fizesse chuva, que o músculo tivesse doente, que não tivesse, tinha que fazer isso mesmo. E aí ele dá uma coisa que as disciplinas, a luta espiritual tem a parte do inimigo das nossas almas e tem as chamadas distrações. E aí tem tudo a ver com o que a gente vive, né? Quando ele diz assim, é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular, as redes sociais é a principal distração. É ele uma, chama de dependência digital. justamente, quer dizer, você já vai no automático assim, é pegando o telefone, é fazendo isso, é fazendo aquilo, quer dizer, e uma coisa, nós já falamos aqui do outro dia, né? Até aquele negócio do pensamento, que você falou dos Reels, né? Que Sim, aquela coisa que vai rolando assim, vai rolando, e não chega ao fim nunca, né? nunca. Porque antes, quando a gente lia um jornal, você pegava o jornal, por mais grosso que ele fosse, você ia passando, 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 ele acabava, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você botar um troço que tenha, mesmo que seja um negócio de jornais, né? Notícia de jornais, você vai passando o dedo, e aquilo ali não acaba, não, entendeu? E interessante, eu falo por experiência própria, que não dá sono, entendeu? Você pega a revista da escola dominical para ler, por exemplo, você deita ali na rede, eu me deito ali na rede, começa a ler a revista, daqui a pouquinho eu estou, aleluia, entendeu? Agora, se eu pegar o telefone celular e for olhar as notícias, não dá sono, não. Eu tenho que largar o bicho para cansar, para descansar os olhos. É uma coisa mesmo que isso não pode vir de Deus de jeito nenhum, não. Entendeu? É E eu, verdade. e eu não me considero um dependente digital. Eu não tenho rede social, eu não tenho. Mas a gente vai vendo as coisas e vai vendo como isso aqui. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado para evitar a distração, Eu para vejo, manter a disciplina. eu E vejo, isso eu vejo fazendo. Sim. falando sobre dependência digital, vejo muito a questão da psicologia e da pedagogia, né, em relação porque a minha esposa ela é professora.
É incrível como as crianças de hoje, Hum, a dependência digital, Coisa nossa, incrível. é como se estivesse tirando uma droga, né? Entra É, em processo de desintoxicação e vem a é, questão da falta, né? Da falta daquele desejo. Não consegue interagir. Porque criança é fácil interagir. é, Realmente chega ali, um monte de criança já está brincando, já está fazendo. Mas é, crianças não conseguem. Porque justamente. elas estão vivendo fora do mundo da realidade. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso não é o É, doutor Mato. Quem diz isso é a psicologia, a ciência é. está dizendo que elas estão mais contraídas para si, elas não interagem mais, elas não brincam, elas perdem vitaminas, uma série de coisas, problemas de visão logo cedo, miopia, uma série de coisas está acontecendo. Perde, olha, equilíbrio, Equilíbrio, o equilíbrio, coordenação motora, as entendeu? emoções Coordenação motora. desequilibradas, Você pega um menino assim, você pega um menino de 10 anos, dê um prego e um martelo para ele botar numa madeira, vai ser um acidente, vai terminar, não vai ficar um dedo lá. Por quê? Porque não tem coordenação motora, porque não desenvolveu com outras atividades, que no tempo próprio foi fazendo, porque ficou sempre parado ali, travado, né? Sempre travado. dependências emocionais, fraquezas psicológicas. Professor, quando a gente era menino, que a gente caía, minha mãe, eu escutei muito minha mãe dizendo, não chore, não doeu, igual um choro. Hoje nós choramos numa intensidade, assim, Papai dizia, sabe o quê? Foi um um- pulo. não, você são Você caiu, o joelho rasgava assim, ele dizia, opa, foi um pulo, entendeu? Levanta aí. Aí dava, pegava assim pelos ombros assim, dava um pulinho assim, você não podia nem chorar, não. Era uma coisa completamente. Então, falando dessa distração, quer dizer, e fazendo esse paralelo que Paulo faz assim com o exercício corporal, quer dizer, você imagine uma pessoa que pratica um exercício corporal, um atleta que está correndo, se ele fica olhando para o lado, né? Como é que ele vai se desenvolver fisicamente de forma atlética? Vai para lá. E com a piedade, quer dizer, se você se distrair muito, vai ficar para trás. Vai ficar para trás e vai à medida que vai só, vamos dizer assim, vai só regredindo, né? Vai só descendo a escada do. É uma coisa assim que a gente precisa ter muito cuidado. Precisa ter verdade. muito cuidado. Professor, faça a sua conclusão, aula maravilhosa hoje. Temos vários Bem prática, né? bem práticos, E é bem aplicamos, prática. aplicamos É, aqui nos dias atuais, né? perfeito, quer dizer, cada professor vai ter condições de aplicar isso diretamente na sua classe. Por exemplo, eu dou aula em classe de casais com Arlete, quer dizer, então tem essa aplicação aqui da disciplina para o casal, né? Se é uma classe só de homens, só de mulheres, enfim. E a conclusão melhor que eu vejo aqui, que está em consonância com a verdade prática, quando a verdade prática diz, as disciplinas espirituais são necessárias para fortalecer o espírito, da mesma maneira que os exercícios físicos são necessários para fortalecer a musculatura óssea e muscular do corpo. Quer dizer, do jeito que a gente precisa de movimento, de exercício, de atividade física, nós precisamos dessas disciplinas espirituais, que são a oração, a leitura da palavra, o jejum e a meditação. Quer dizer, não podemos abandonar essas disciplinas de forma nenhuma, com o risco de atrofiar, né? Atrofiar. Atrofia, se não faz exercício, atrofia. Você vê que se uma pessoa tem uma enfermidade, uma pessoa normal, como eu, como você, tem uma enfermidade que fica deitado na cama, tem que ficar deitado por um bom tempo. Quando levanta, tem que ter fisioterapia para poder a musculatura, vamos chamar assim, acordar, né? Para musculatura. E dói. Quem já fez fisioterapia sabe que É dói, verdade. né? E espiritualmente é a mesma coisa. Se parar, vai atrofiando, atrofiando, atrofiando. Aí eu não sei como é que é a fisioterapia. Graças a Deus, não precisei ainda passar pela fisioterapia. Pela fisioterapia espiritual. Verdade. Professor, eu encerro com a mesma frase que eu iniciei, né? Se a gente cuidar da nossa piedade, Deus está cuidando da nossa reputação. É verdade, é verdade. Deus abençoe, professor Marto. Deus abençoe você, aluno, você, professor. E até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe o pastor Samuel e a todos os nossos ouvintes, que a paz de Deus esteja com todos. Amém. Amém.